eu quero trazer um trechinho aqui. Do Escada de Jacó. O que eu diria de forma simples, né? Estudar o caminho infinito é compreender o caminho infinito. Ler, reler, interpretar. 5 ou 6 vezes é miséria. Dá pra nada. Mas já é alguma coisa. Né? Que nem aquela aula que eu falei, que eu poderia ler 50, que ainda... Um dos links que foi colocado nessa primeira aula da série Data Limite, que a Samila compartilhou no grupo lá, tem lá o Divaldo Franco falando, né, da leitura do Livro dos Espíritos, que se aquele livro fosse lido 100 vezes, ainda aprenderia alguma coisa ali. Aí, imagina o caminho infinito. Se eu ler 1000 vezes, eu ainda aprenderia alguma coisa ali. Agora, vai precisar ler 1000 vezes para entender uma coisa? Não, talvez 10 ou 20. Começa um despertar, nossa, meu, o que é isso daqui? Porque a gente nunca ouviu que tivesse algum livro que a gente precisasse ler tantas vezes. É verdade? Mas é por quê? Porque a gente vai lendo e vai encontrando respostas ali. Porque aquele, mais os outros livros e tal e tudo. Que aqui, ó, deixa eu achar o trechinho no texto Escada de Jacó. Escada de Jacó, embora não seja do Joel, é a essência da prática. Por exemplo, essência. Porque eu vou mostrar aqui um contraste da nossa emoção de necessidade e da manifestação. Porque no modo humano de vida, 5 sentidos, a gente tem o contraste da necessidade e da insegurança. Então a gente só sabe pensar daquele jeito, a vida é assim mesmo, não tem jeito, eu me conformo. Mas eu sou porque eu queria ter, não consigo, e tenho os problemas, tenho o passado ali futucando o tempo todo na mente da pessoa. E é uma loucura e a gente não percebe que é uma loucura, né? Aqui, ó. No Escada de Jacó. Equilíbrio numa visão holística. Aqui não é o holismo no sentido banal da palavra. Holística, que significa macro, maior, né? Equilíbrio numa visão holística é uma interação de 3 forças. Ou seja, esse equilíbrio holístico ou espiritual é uma interação de 3 forças. Tem a necessidade, o conflito interno e a consciência. Se apenas 2 forças interagissem entre si, sendo absolutas e iguais, o equilíbrio seria a imobilidade. 2 forças agindo entre si, o bem e o mal, é a imobilidade da ação espiritual. Existe ação humana, mas não existe ação do espírito. Ou ausência de ação. Ausência de ação de quem? Da presença. Então existe uma imobilidade de uma terceira força que não está atuando na vida humana, porque ele está, né, com 2 forças interagindo entre si, o bem e o mal. O mal não é exatamente o mal, gente. Uma coisa que eu preciso e eu não tenho é o mal. Um conflito interno que eu não sei como resolver é o mal. Então eu preciso de um bem para apaziguar aquela dor interna. Não é exatamente o mal da maldade. É o mal da falta, da carência, do sofrimento. Ó, toda imobilidade agora ele está falando do ponto de vista prático. Toda imobilidade é reativa, pois responde a uma não ação presente nela. Então existe uma não ação humana presente como reação diante da necessidade. É que a gente fala, eu chamo de princípio do atrito, e o Deepak Chopra explica como princípio criativo lá no efeito sombra. Ele diz que é um atrito entre a luz e a sombra, onde a consciência provoca a solução do problema. E isso é o quê? Colapso da função de onda. Ó, toda imobilidade é reativa, pois responde a uma não ação presente nela. Tem a circunstância, a necessidade, o conflito interno, que é sentido da necessidade do negócio. Aí há uma imobilidade, uma não ação humana. Humanamente nós fazemos o que está ao alcance, mas para solucionar aquilo que não está ao alcance, eu fico consciente da presença, que é uma não reação humana. Diria que inércia num contexto de escola é a negação do movimento ou a não ação da vida, num contexto de escola tradicional.
Inércia é a negação do movimento ou a não ação da vida. Então ele mistura aqui o conhecimento da prática com alguma... Tem que entender na interpretação do texto. Diria que inércia, num contexto de escola, ele até pôs escola aqui em letras maiúsculas, é a negação do movimento ou a não ação da vida. Né? E o que é a vida maior? A presença. Então, como é que a presença age? Credenciar extremos. O que é credenciar extremos? Legitimá-los e ordená-los em... Credenciar extremos o que é credenciar? É dar crédito, credenciar, tudo credenciando aqui determinados extremos. Princípio, vai ser assim agora. Credenciar extremos, né? Qual é o extremo? O limite, vai até aqui. Daqui para lá é com a prática, é com a presença. Credenciar extremos, legitimá-los, ou seja, porque a ação da presença na consciência do ser humano é uma ação extrema, não é? Não é uma atitude extremista, radical, totalmente oposta ao modo materialista de vida. Credenciar extremos, legitimá-los, ou seja, torná-los legítimos. Legítimos como princípio pessoal, e não legítimo porque viu que funciona. Credenciar extremos, legitimá-los e ordená-los em princípios. Ele vai ordenar mentalmente isso como princípios, ele vai estabelecer ali, não, a coisa aqui é assim. É a não ação do homem humano, do eu pessoal, pois corresponde a uma ação sem apoio de sua contraparte, ou isolada a si mesma. Credenciar extremos, legitimá-los e ordená-los em princípios é a não ação do homem, pois corresponde a uma ação sem apoio de sua contraparte. Que contraparte? Do problema ou da pessoa que causa problema. Não necessita ou isolada em si mesmo, ou seja, é uma ação isolada em si mesmo porque é uma ação da presença. Isso está dentro do escada de Jacó. Escada de Jacó é profundíssimo. Dá vontade, aqui aí em seguida está aqui escrito, o silêncio é poder, e quando chegardes em vossa mente ao lugar do silêncio, tereis atingido a posição de poder, o lugar em que tudo é e um único poder, Deus. Aqui está falando do ponto avançado da prática através do desenvolvimento da meditação, mas a meditação não pode ser estéril, porque a mente tem que estar preenchida pela verdade, senão a meditação é estéril. Agora ele já deu uma esticada lá no avanço o silêncio é poder, quando chegardes em vossa mente, porque através da prática, em algum momento, o indivíduo vai perceber o silêncio profundo dentro dele e vai reconhecer aquilo como uma ação da presença. Aí tem em seguida aqui, aquieta-te, fica silencioso e sabe que eu sou Deus. É Deus falando isso pra gente. Então, se eu me aquietar, ficar silencioso e saber que aquilo é Deus, não há problema que não seja resolvido. E enquanto os problemas não forem resolvidos, não interessa. Agora, em que nível a gente mede isso? No nível em que nós ainda estamos reagindo na vida humana. Com o modelo emocional humano de contrariedade, pressa. Não, mas é assim. Não, você está errado. A projeção, né? Pode escorregar. Daqui a pouco percebe, nossa, inconsciência. Fiquei inconsciente ali. Que nem eu, depois de 7 anos estudando Joel, me peguei naquele negócio da reação do documento do carro lá que eu dei exemplo no começo da aula. Que eu acho que o exemplo não entrou no vídeo. Aquele conceito de agir pelo não agir. Agir pelo não agir. É a mesma coisa. Mesma coisa. Vamos lá, né? Onde é que a gente parou aqui? Nossa tarefa é a descoberta? Nossa tarefa é a descoberta do Cristo na própria consciência, em nossa consciência. Reconhecemos com a... não, mas você está blasfemando. Mas todo mundo fala que é para aceitar Jesus? Aceita Jesus no seu coração, é isso aqui. Então como é que é blasfêmia? Estou falando porque pode surgir mais para frente questionamento, certo? Nossa tarefa é a descoberta do Cristo na nossa própria consciência. Reconhecemos com alegria e amor profundo o quanto do Cristo foi alcançado. A gente alcança uma medida, pode até não ter uma alegria muito profunda, mas vai reconhecer, puxa, tem algum movimento acontecendo aqui.
Reconhecemos com alegria e amor profundo o quanto do Cristo foi alcançado. Ah não, ele está falando, mas nós já lemos isso aqui, não foi? Já. Não só por Jesus, mas por muitos videntes espirituais e profetas de todos os nossos tempos. Vamos terminar de ler direto, né? Nosso coração está cheio de gratidão pela revelação do Cristo para tantos homens e mulheres de nossos dias. Porque aqui está mostrando que vários homens e mulheres alcançaram o Cristo neles, dentro, como sua própria consciência crítica, assumiram isso para si. Nosso coração está cheio... E olhamos agora para frente, para a realização do Cristo em nossa própria consciência. Ou seja, se outros conseguiram, por que eu não posso? Desde que eu seja receptivo a esta verdade. Aí a pessoa vai ter que analisar paradigmas nela, né? O reino de Deus está dentro de vós, e aquele que o procura fora de si mesmo nunca o encontrará, e então ficará sempre no bem e no mal. Pois fora de si mesmo ninguém pode ver ou achar Deus, pois aquele que procura Deus em verdade já o tem. Vamos fazer um lembrete, me veio agora na mente, fazer já. Acho que até a Samira falou alguma coisa relacionada a isso. Eu já devo ter falado uma vez ou outra aqui na aula. Essa aula é uma ajuda, esse material ajuda muito, que nem eu falei na série, na primeira aula da Data Limite. O material todinho que eu produzo pode ser jogado no lixo, se eu não estudar joia um pouco. No lixo. Porque nós temos que extrair uma própria compreensão do que está escrito aqui. Beber aqui, nessa verdade. E começar a vivenciar aquilo, porque está tendo contato ali. Está tendo contato diário ali, meia hora, 40 minutos de estudo, uma hora, né? 4, 5 períodozinhos de meditação de 5 minutos. Está bebendo nessa verdade, constantemente. Porque mesmo que fique preso lá nos vídeos, ouvindo aquilo lá, não é nada assim ler Joel, nada. É a leitura que vai permitir o contato tranquilo da pessoa no descanso de sua casa. Lê. Até que aquilo começa a permear a consciência da pessoa. Porque cada vez que ela lê, ela entende mais. Temos de compreender a palavra consciência. É a partir daqui, né? Temos de compreender a palavra consciência. Que nem mecânica quântica ou Deus é uma questão de consciência. Estar consciente. Temos de compreender a palavra consciência, pois só podemos comprovar aquilo de que já estamos conscientes. Então minha mente está permeada na maior parte do tempo pelo quê? Por problemas, dúvidas, ansiedades, pressas, dualidade, ou está em alguma medida procurando ficar consciente da presença. Como estamos em termos de consciência, somos ainda mortais ou já renunciamos à nossa individualidade material e reconhecemos o Cristo, a plenitude, a presença de Deus? Quando ele diz aqui, ou já renunciamos à nossa individualidade material, não significa renunciar à vida material. A individualidade material é total modelo de preocupação mental, ansiedade, dúvidas e incerteza em relação a todos os aspectos da vida. O ser humano cria uma quantidade enorme de problemas dentro desse modelo. Porque ele reage a todo instante, ele inventa coisa que não tem, ele fala que não deve. Ele está criando problema o tempo todo, gente. O tempo todo. Quantas bobagens a gente não fala para as pessoas, às vezes coisas bobas, e está alimentando sombra. Recebe sombra, projeta sombra. Por isso que quando começa a ficar consciente da presença, causa uma certa harmonia no ambiente. Quanta sombra, toda sombra que não é projetada e que é o Cristo sendo levantado em nós e no outro, está mudando a situação. E isso é pura mecânica quântica. Só que não é uma ação da mente. A mente é preenchida com a verdade, mas é uma ação à receptividade dessa onipresença harmônica. Receptividade significa que o indivíduo está cedendo, acolhendo a sombra e não se opondo ao mal. Aqui, né? Somos ainda mortais ou já renunciamos à nossa individualidade material? Então a gente pode renunciar à individualidade material e assumir a nossa individualidade crística, né? E reconhecemos o Cristo a ser a plenitude, a presença de Deus em nós, né?
Algum dia teremos de abandonar o esforço para tudo conseguir e reconhecer a nós mesmos como sendo o eterno doador em ação. Não é o eterno doador de coisas o tempo todo, é o eterno doador da consciência da presença, né? Algum dia teremos de abandonar o esforço para tudo conseguir, porque é um esforço o tempo todo exaustivo, cheio de dúvida e ansiedade por conseguir cumprir a quantidade de necessidade, contas, né? Problemas, subsistência de algum dependente que está sob nossa tutela e cuidado. É o tempo todo aquela preocupação. Não, mas como é que eu ajudo? Como é que eu faço? Não, mas agora eu não posso porque eu estou preocupado. Não, mas agora tem que correr ali. Tá. Faz tudo que tem que fazer, mas vai ficando mais consciente da prática. Por isso que tem aquela frasezinha, né? Em vão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. E como é que o Senhor edifica? Em vão trabalham seus construtores, é problema, soluçãozinha aqui, problemão ali, soluçãozinha aqui, problema. E a pessoa vai até o fim da vida desse jeito. Agora, o Senhor edificar a casa é o fato de estarmos estudando um pouco e meditando. Porque cada vez que a gente comunga, medita, contempla, com o passar do tempo a gente percebe que aquilo é a ação da presença na nossa vida. É o Senhor em nós, né, que tem que edificar a casa. É. Aquilo. Algum dia teremos de abandonar o esforço para tudo conseguir e reconhecer a nós mesmos como sendo o eterno doador em ação. Temos de alimentar 5.000 pessoas sem ter a preocupação de onde virá o alimento. É lógico, aqui existe um sentido metafórico que deve ser aplicado ao contexto da vida individual de cada um. O que é alimentar 5.000 pessoas? Alimentar qualquer situação diante dos nossos olhos com a consciência da presença, mesmo que aquilo não esteja sendo suficiente para fazer ceder a desarmonia. Certo? Nós temos que ficar conscientes da presença em qualquer situação desarmônica. Portanto, chegar ao ponto de atingir um total equilíbrio emocional. Por estar confiando no invisível. Esse equilíbrio emocional não é uma forçação de barra mental. Ele vem com o amadurecimento da prática, tá, gente? Senão fica uma coisa impossível, né? Ele vem pela própria graça da onipresença, que é a harmonia. Estão fazendo frequência com ela, está entrando em harmonia com isso, está receptivo à verdade. Quando nos deparamos com pessoas ou circunstâncias que têm aparência de... quando nos deparamos com pessoas ou circunstâncias que têm aparência de mortalidade, ou seja, de problemas, qualquer tipo de problema, devemos reconhecer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aquilo que nos parece como mortal é ilusão, é nada. Não temos de temer nenhuma circunstância mortal ou material, uma vez que reconhecemos sua nulidade. Não é nulidade que a situação não existe, é nulidade do poder daquilo sobre mim a partir dali, né? Vamos de novo. Quando nos deparamos com pessoas ou circunstâncias que têm aparência de mortalidade, devemos reconhecer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus é um Deus vivo, é a onipresença, o vácuo quântico, o campo unificado, que é a própria vida, sustentando tudo que existe e a gente mesmo. Então, o conceito de problema é a problemática. Tudo é o Deus vivo. A mente tem uma força, né? A nossa mente imbuída da crença no problema torna o problema um problema dentro da gente, em nosso sentimento e nossa crença. E aquilo é insegurança de um Deus não presente, porque eu não conheço nada sobre Deus. E aquilo, temos de reconhecer: quando nos deparamos com pessoas ou circunstâncias que têm aparência de mortalidade. Mortalidade é aquilo que faz a gente morrer, sofrer. Devemos reconhecer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquilo que nos parece como mortal é ilusão, é nada. É nada. Não temos de temer nenhuma circunstância mortal ou material, uma vez que reconhecemos sua nulidade. A situação existe, só que ela é nula para nós a partir dali. Senão não tem observador.
O observador, ele observa, ele não é afetado. Ele observa, reconhece um poder, esse poder é onipresente e é harmônico, e ele continua observando. Enquanto ele faz só o que ele compete naquele dia, continua com uma certa habilidade, tudo tem um peso Torna uma testemunha. mais leve, perde a importância, e ele vai lidando com essa situação. Oi. É que ontem eu vi um mendigo, estava perto da Pinacoteca, em São Paulo. E veio isso na minha mente, eu falei mentalmente, né? Sim. Tu és o Cristo. Só que eu falei isso, só que passou um tempo, mas o que eu posso fazer para ele? Será que se eu desse um dinheiro, ou comprasse alguma coisa, deixasse para ele comer? O que aconteceu nesse momento? Porque se eu estou reconhecendo Cristo nele, e que aquela situação é nula, eu não deveria sentir uma necessidade de ajudar, que eu acho que veio também com um sentimento ali embutido de pena, não sei. Assim, não sei, talvez, o que você faria nessa situação. Reconhecer o Cristo é o suficiente. Se for uma situação isolada e a pessoa pedir e tiver ao alcance, não tem problema dar um lanche ou dar um dinheiro. Não tem problema nenhum, certo? Mas naquela situação ali no centro de São Paulo, na Pinacoteca, você ia precisar de um carro forte para distribuir o dinheiro, porque só tem mendigo ali, né? Então reconhecer o Cristo é o suficiente. Reconhecer aquela situação, sofrimento nele como Lula, talvez não levante ele nessa vida, mas naquele momento ali você está ajudando a anular a ilusão. Também não há uma crença Que da gente de ver o mendigo sempre tem que ajudar, sabe? Muitas vezes sem a pessoa ver. isso é o bem humano. A gente não afã é a visão mortal da vida. A gente acha que só vai ajudar se for lá e der alguma coisa. Sim. Mesmo porque quando a gente sente pena, isso é um julgamento. Nós somos melhores que aquele. É um Cristo julgando que outro Cristo é melhor que ele. É um fruto de um julgamento do ego. Exatamente. Mistura ali. Mas a gente reinterpreta ele. Às vezes tem medo também de ser um assalto. Agora, esse tu és o Cristo, ficou bem claro no teu WhatsApp. Tu és o Cristo. Ai, não esqueci disso. O medo de ser um assalto a gente já reinterpreta, né? Só existe um poder e tal. Ficou gravado, assim. Tu és o Cristo. Aqui. Reconhecemos a sonalidade, ó. A verdade é simples. Não há verdade metafísica profunda ou misteriosa. Ou seja, a metafísica só está ajudando a explicar a verdade. Mais nada, mais nada. Ah, mas por que metafísica ajuda a explicar a verdade? Pô, explicou que tem átomo. Tem célula, molécula, átomo. O átomo é formado de próton, núcleo e elétron. As partículas próton, núcleo e elétron do átomo são formadas de quarks, neutrinos, muons, leptons, fótons e o tal do bóson de Higgs, que é a menor partícula de todas. E o bóson de Higgs que diminui a frequência e vira quark, lepton, fóton, não sei o que, ele sai da onde? Ele apaga e acende do vácuo quântico. Ele aparece só, mas numa velocidade altíssima. Se o elétron já viaja quase a velocidade da luz, imagina a velocidade de manifestação do bóson de Higgs. Então, o bóson ele aparece e desaparece numa velocidade tremenda. E a hora que ele desaparece, ele vira aqui? Nada. Agora, o nada não é um nada absoluto. É uma energia tão pura que nela não há partícula. Por isso que ela é plena e onipresente. Portanto, o espírito. Mecânica quântica só serve para isso. Entendeu isso? O resto é o quê? O resto é unificação, é buscar o reino. É entender que emoção cria realidade. Então, qual é a emoção que tem que ser buscada? A emoção do reino. E a emoção do reino é em vida, o reino é interno. E o reino é a harmonia, o reino é o contato com a presença, que é a manifestação da consciência do praticante revestido desse poder. A voz foi dado todo poder. A questão da física quântica é não trocar o principal pelo acessório. Está colocando. Por isso que o Joel fala, né? No Jornada, metafísica é o fundamento esquelético da verdade. Nada mais. O Joel estudava miscelânea, tudo quanto é porcaria, imagino eu.
poder do pensamento, lei da atração. Ele queria resolver a questão, não só um conflito desgostoso que ele tinha dentro dele, mas questões materiais, que nem todo mundo. E quando ele chegou na metafísica, que ele entendeu o que é meia dúzia do conceito da mecânica quântica? Não é nem meia dúzia, são 5. Vácuo quântico, o campo unificado, que ele é onipresente e sem partícula. Tudo que é partícula é a onda ao mesmo tempo. Lembrando que não existe ondinha nenhuma. Se é uma plenitude, não há superfície, então não tem onda. O termo onda é simplesmente para diferenciar de partícula. Ou é onda ou é partícula. Se é onda, é onipresente. E a partícula é a manifestação desse onipresente. Então, o vácuo quântico unificado o campo unificado é a onipresença desta energia. Se a pessoa não quiser admitir que é Deus, tudo bem. É a onipresença de uma energia harmônica. Lá na primeira aula do Data Limite, nós pusemos uns links lá. Dentro daqueles links tem um que é da Design Inteligente. Então, o vácuo quântico é isso, campo unificado. Chama vácuo porque é a ausência de partícula quântica. Não porque é um zero, nada absoluto. Ele é uma energia plena, pura. Né? Então, vácuo quântico ou campo unificado é isso. Campo unificado porque é um campo único, infinito e eterno. Dupla fenda. Dupla fenda é o entendimento de que existe uma interferência construtiva ou destrutiva no mundo quântico, dentro do átomo. Não é segundo ao bel prazer e a vontade do ego humano, não cria a realidade, cria o que quiser. O sentimento humano cria o desdobrar da consciência dele em eventos e situações e experiências. Tudo é uma experiência o tempo todo, tudo é informação o tempo todo. Que nem a caneta não está aqui agora, eu vou pegar o mouse mesmo. Não é átomo, não é energia, não está uma cor. É uma coisa assim, medíocre até. Pegou o negócio, está criando a realidade. Então, sentimento, eu tive o sentimento de querer pegar. Mas eu tenho o sentimento de querer pegar uma mala de 1 milhão. Sempre me vem esse, eu acho que é o mais duro, né? O sentimento cria a realidade. Então, se o ser humano estiver se desvinculando da falta e da carência, porque ele está se ancorando em algo maior que ele, o que está em mim é maior que o que está no mundo. Que o que está em nós é a presença. E o que está no mundo? O mundo do ego, o mundo da falta, da carência. Então, não é só vácuo quântico, dupla fenda é entender que existe uma interferência. Uma interferência com tudo que é manifesto. Então, dupla fenda, se tiver dúvida, está colapsando o quê? Dúvida. Né? Se tiver medo, está colapsando medo. Se estiver projetando sombra, está colapsando sombra, vai voltar sombra. Né? Se está pedindo para um Deus lá no infinito, vai continuar pedindo para um Deus no infinito. Ele sabe que a resposta não vem, ele vai continuar ficando sem resposta. Então, dupla fenda é entender isso, mais nada. Não adianta querer entender dupla fenda, não, em algum momento eu vou entender dupla fenda e eu vou conseguir usar isso a meu favor. Vai sim, né? Usa a favor do indivíduo a hora que ele cede ao todo e serve o todo, na compreensão da prática. Então tem dupla fenda. O segundo campo unificado, dupla fenda. Colapso da função de onda. Colapsar a onda é uma interferência construtiva com a onda. A onda é a onipresença. O que é uma interferência construtiva com ela? Construir com ela, ou deixar ela construir através de nós. Se nós estamos internamente habitando o esconderijo secreto do Altíssimo, compreendendo uma harmonia que começa a se revelar dentro de nós, nós começamos a viver de forma mais harmônica. Nós vamos continuar vivendo esta vida humana aqui, de 5 sentidos, num outro nível. Então esse é colapso da função de onda. Então se os sentimentos estiverem sendo inferiores, de ansiedade, dúvida, pressa, o caramba, sei lá mais o que, ele está colapsando, ele está criando interferência. É o sentimento, Quando os caras fizeram a experiência da dupla fenda lá, foi o sentimento, a intenção do cientista que provocou a interferência lá com o elétron. Não significa que aquilo vai dar poder da mente para o ser humano para ele criar tudo de forma perlimpipi. O sentimento que entra em fase. Aí tem efeito senão, né? Então são 4.
vácuo quântico, ou campo unificado, dupla fenda, colapso da função de onda e efeito Zenão. Se alguém lembrar de mais algum aí, emaranhamento quântico é o quê? Está tudo emaranhado no campo unificado. O que é emaranhamento? Tá tudo misturado dentro de uma única energia. Então qual é a energia que eu trabalho e manifesto? Se eu mandar lixo, vai voltar lixo. Isso é emaranhamento quântico, que persegue encarnações e encarnações, karma. E aí o efeito Zenão? Efeito Zenão é achar que eu preciso de algo, ou querer algo e duvidar daquele algo. Qual é a força mais forte ali? A dúvida, efeito Zenão. Quer, mas não consegue. Pronto, acabou a mecânica quântica. Ah, mas é só isso? Ah, não, eu tenho que entender melhor. Então continua tentando entender melhor, não tem problema. A hora que ele tirar as devidas conclusões, ele vai entender. Gente, o dia que eu entendi dupla fenda, eu dei uma surtadinha. Eu passei um dia inteiro numa crise de ansiedade. Nossa, eu respirava assim que parecia que o meu peito ia explodir. Cada respiração que eu dava enchia assim, eu chegava a ficar zonzo, porque começou a entrar muito oxigênio. Aí dispara a adrenalina, começa a te dar crise de pânico, certo? Nossa, vida rachando o bico. Não posso pensar em mais nada. Não, primeiro eu entendi no universo autoconsciente do Amit Goswami, né? A questão da escolha. É escolha, dupla fenda é escolha. Agora eu escolho e permaneço na escolha. E as dúvidas? Dúvida é uma questão do ego, não me interessa mais, não tem poder sobre mim. Eu vou seguir aqui. Agora, tem que estar dentro das capacidades, potencialidades da pessoa. Agora, aquilo que não está dentro da capacidade, potencialidade da pessoa, vamos deixar a presença agir e ver o que acontece? Né? Vamos deixar a expansão de consciência agir para ver até onde isso pode nos levar? É porque, que nem tem aquela aulinha, às vezes come um tempo da aula, mas vale a pena, né? Um vidinho motivacional do Padre Fábio, que é tempo do preparo. Tem uma parte que ele fala assim lá, né? É só colocar lá no YouTube, tempo do preparo, vocês vão ver que é um vidinho de 5 minutos. Ele fala, aquilo que nos move não pode ser por acaso. Aquilo que nos move verdadeiramente não pode ser por acaso. Não é por acaso. O Padre Fábio dando uma dura ali. Naquela hora aparece um Capitão América meio pelado correndo sem a roupa lá. Que é a hora que ele está descobrindo que é Capitão América, certo? Então aquilo que verdadeiramente nos move não é por acaso, não pode ser por acaso. Só que aí o ego temeroso, cheio de feridas do ego e baixa autoestima, ele acha aquilo impossível. Ele não vai atrás dos seus sonhos nunca. Então voltando à questão do... Quer fazer algum... Isso. Legal. Gente, eu fiquei um ano. Eu estava numa situação, vamos lá, mal testemunho, né? Uma situação desgraçada, entendendo essa coisa, todo mundo contra mim, não conseguia pagar nem pensão, fiquei a pé, né? Eu dormia de favor na casa da minha mãe, eu não estou me valorizando, não, jogando confete não, sabe? Porque não desejo isso para ninguém. Né? Aí minha mãe no meu pescoço, um dia minha mãe falou assim, você está esperando um milagre? Eu estava indo pela rua assim para ir para meus estudos, porque eu nem ficava na casa dela, porque não dava lá, porque ela estava no meu pescoço. Eu virei e falei, agora que você entendeu? É lógico que ela falou, mas está ficando maluco, né? Não é possível. Porque eu ia minha mãe mora no morro mais alto lá da cidadezinha de Cambuí. Né? Eu ia lá só dormir, porque eu separei. Né? Fui colocado para fora de casa, né? Porque eu não conseguia mais render, não tinha mais dinheiro, então some daqui. Beleza, foi doloroso para mim um ano essa separação, e eu fui morar de favor na casa da minha mãe. Só que eu ia lá só dormir. Minha mãe falou, você não vai arrumar um colchão para você? Eu falei, não, tem que dormir no chão, tem que me ferrar. Eu dormia numa cobertinha, passei até o inverno dormindo naquela cobertinha, não quis nem saber. Aí 7 horas da manhã eu descia para a casa da minha avó, andava 1 quilômetro até mais do centro, cidade pequena. Lá na minha avó ninguém me enchia o saco. Lá eu ficava dentro de uma despensa pequenininha. Esse notebook que está andando aqui até comigo de lá ainda, eu vou dar um novo para eles lá. Carreguei, falei, não, está meio quebrado, já consertei, e mesmo eu compro um novo. Aí eu usava uma internet emprestada, eu tomava café, almoçava e jantava de favor. Chegava ali às 7 da manhã. Fazer umas meditações por ele mesmo. Eu escutei de vez em quando um parente ou outro, vamos meditar.
E estudando. E lendo no computador, e mexendo no Facebook, divulgando ali no Facebook um atendimento que nem tinha consultório, não apareceu ninguém. Eu já falei, né, que em um ano eu atendi um no preço de 30 e esse ainda não pagou. E eu atendi ele na garagem da minha mãe. Fui lá, arrumei, pus uma mesinha, uma florzinha, uns livros. Ele veio, sentou naquela garagem, conversou comigo 1 hora ali. Depois te pago. Tudo bem. Aí nesse ano, por que eu estou falando isso? Por causa da dupla fenda, certo? Aí eu resolvi dar a primeira palestra a natureza de Deus lá, que eu fui lá, pus um flip chart. Quando eu estava preparando aquele flip chart, eu fiquei uns 3 dias fazendo aquele desenho e fazendo. Foi aí que eu tive essa crise de ansiedade. Eu falava, mas como é que eu vou explicar isso aqui, meu Deus? Eu já entendi, mas como é que eu vou explicar? Eu vou conseguir explicar lá na hora? Porque eles vão me entender. Porque eu entendi que eu precisava. Dava vontade de desistir ali, eu estava tendo um desespero, uma catarse, certo? Mas falei, não. Eu até dei umas meditadas para melhorar, eu não conseguia. Eu estava tendo uma crise de pânico ali enquanto eu fazia o desenho da dupla fenda. Catarse. Estava quebrando uma resistência ao iniciar o trabalho. Porque dupla fenda era só uma escolha. É só uma escolha. Isso desmonta a dupla fenda. O que interessa entender dupla fenda é que é uma escolha. Então escolheu, segue em frente, escolhe a prática, deixa o resto tomar conta da situação e vai fazendo humanamente ao que está ao alcance. Vamos voltar para o que interessa aqui. É aqui a vida de Deus? É isso? A verdade é simples, não a verdade. A verdade é simples. Foi aqui que nós escapamos para esse discurso, né? A verdade é simples, né? Pronto, dupla fenda da escolha. A verdade é simples. Não há verdade metafísica profunda ou misteriosa. Ou seja, a mecânica quântica é só fundamento esquelético para ajudar a humanidade a entender um pouco melhor o assunto, entender o invisível. Não é que a mecânica quântica é mais que a verdade, não. Mais que os ensinamentos da verdade que liberta. O próprio Jesus não falou lá atrás, tenho muito para vos dizer, mas não iriam entender agora. E não foi falado para o seu Kardec também, que tinha a ponta do iceberg, que vinha tanta coisa que o Kardec nem sonhava. A gente vai falar disso no Data Limite. A verdade é simples, não há verdade metafísica profunda ou misteriosa. Ou é verdade ou não é verdade. E não pode haver verdade profunda ou superficial, nem pode haver diversos graus de verdade. Para a verdade ser verdade, deve ser verdade absoluta. Ocupamo-nos agora com a verdade de que nós individualizamos o poder infinito. O que é individualizar o poder infinito? Estar cada vez mais consciente de uma presença, um poder harmônico e onipresente. E que não toma conhecimento do bem e do mal. Ele é só harmonia e amor incondicional. Então, nos tornar observador e estar cada vez mais conscientes disso, apenas isso. Não devemos procurar um poder fora ou separados de nós. Nós individualizamos o poder infinito na medida de nossa conscientização da verdade. Que nem aqui 3 parágrafos acima, temos que compreender a palavra consciência. O que é consciência? O que é estar consciente? A vida que é Deus é nossa vida. Há apenas uma vida. E esta é a vida de todos os seres, de todos os indivíduos. Nós individualizamos esta vida eterna. A gente individualiza ela em nós quando está consciente. É a individualização do ser que está individuando ou unificando. Nós individualizamos esta vida eterna. E não há menos Deus em alguns seres do que em outros. Nem na gente, nem em alguém seja mais problemático que a gente. Não há menos Deus ali. Nós apenas não sabemos reconhecer isso como verdade.
Ou seja, a gente está metido na onde? Na mentira. Nenhuma formiga, menos Deus. Na mentira. Agora, é burrice, nossa, ignorância? É só desconhecimento, não há nem culpa nisso. Nível de consciência. É nível de consciência e o fato de nós estarmos imersos no inconsciente coletivo de uma crença universal que acredita no bem e no mal. A libertação desse processo vem através da compreensão disso. 1 a 1. Aqui. Nós individualizamos esta vida eterna e não há menos Deus em alguns seres do que em outros. Esta vida em todos é sem doença e imortal, porque é consciência. A nossa consciência vai existir para sempre. Nossa consciência desta verdade é a influência curadora dentro de nós. Não é só cura de doença, é cura da ilusão da dualidade, é cura da ilusão da problemática, da projeção com a problemática, do julgamento. Isso aqui é um problema, estou julgando isso aqui é um problema. É um julgamento. Que nem o Joel e a Mary Baker Eddy, que foi anterior ao Joel. A Mary Baker Eddy, da ciência cristã, que tem um livro Ciência e Saúde, é um livro grossão, assim, gente, 600 páginas, e ele tem e no mesmo livro é português e inglês. De um lado é português, do outro lado é inglês, mas não é 300 para cada não, ele tem 600 para cada, né? Até a folha é bem fininha, né? Então ali é a verdade com princípios metafísicos. Ciência cristã tem fundamento metafísico por trás ali. Não porque a metafísica seja importante, é porque ela só ajuda a entender a verdade, o invisível. Apenas isso. Então a Mary Baker Eddy escreveu Ciência Cristã, baseou toda a igreja da ciência cristã em cima desses fundamentos. O Joel começou por ali, ficou 5 anos na ciência cristã, depois ele foi muito além, mas não significa que a igreja da ciência cristã tenha entendido isso na estatura, na altura e no desejo da Mary Baker Eddy. Do mesmo jeito que depois do Joel, não teve muita gente que entendeu o que o Joel queria que fosse entendido. Existe apenas uma consciência. Deus em nós se individualiza esta consciência onipotente e onisciente. Por isso, nossa consciência é socorro sempre presente em qualquer circunstância. Nossa própria consciência, consciente de uma onipresença e onipotência, é socorro em qualquer circunstância, porque ele fica consciente de um contato com a onipresença, onipotência, diante de qualquer circunstância e vai aguardando a solução dos problemas, se solucionem ou não. Não, mas não está funcionando. Ele já voltou um passo atrás. E a gente dá esse passo atrás diversas vezes até entender, porque só vai entender melhor um pouquinho com o volume de estudo. E por mais que eu tente florear a coisa aqui, com mais palavras e mais explicação, é tudo tão redundante que não é a mesma coisa da experiência pessoal. A experiência pessoal, ela é percebida e sentida em pequenas coisas, e dali a coisa vai crescendo. Aqui. Aqui, existe apenas uma consciência, Deus. Em nós se individualiza esta consciência onipotente e onisciente. Por isso, nossa consciência é o socorro, sempre presente em qualquer circunstância, porque senão vai ser um ai meu Deus, de fora. Por esta razão, não oramos ou buscamos um ser longínquo, mas percebemos a onipresença da divina consciência como nossa consciência, como poder da mente não, como descanso na verdade. E deixamos que o aparente problema se vá. A percepção desta verdade nos confirma na consciência da presença da vida, da verdade de Deus. A percepção desta verdade nos confirma quem? A gente. Nos confirma na consciência da presença da vida, da verdade de Deus. Deus é vida onipresente, o Deus vivo, né? A compreensão da unidade da consciência, como a nossa consciência,
Unidade da consciência, que Deus como consciência harmônica é uma unidade onipresente. A compreensão da unidade da consciência como nossa consciência, participante dela, isso não está escrito ali, da vida como a nossa vida é a verdade eterna. O próximo passo no desenvolvimento, isso aqui às vezes a gente cata um parágrafo disso aqui, depois que tiver lido umas 5 vezes o Caminho Infinito, a gente pode ler para no parágrafo desse aqui, lê 10. Faz uma meditação e esquece, vai fazer outra coisa. Depois volta na leitura. O próximo passo no desenvolvimento é a descoberta de que, como individualização da consciência, nós incorporamos em nossa própria consciência, nosso corpo, nossos negócios e nosso lar. Podemos comprovar nosso domínio sobre o tempo, o clima, a renda, a saúde e o corpo, apenas na medida em que sabemos serem ideias da consciência que somos aqui. Nós incorporamos em nossa própria consciência nosso corpo. Ou seja, meu corpo é manifestação da minha consciência. Nossos negócios, meu negócio é manifestação da minha consciência. Então, se o meu corpo é o templo do Deus vivo, meu negócio é o templo do Deus vivo, e o meu lar é o templo do Deus vivo. Podemos comprovar nosso domínio sobre o tempo, o clima, a renda, a saúde e o corpo, apenas na medida em que sabemos serem ideias da consciência que somos. E qual é a consciência que eu sou? Uma consciência harmônica e onipresente. O lar, o trabalho e o corpo são ideias nossas, sujeitas à nossa compreensão. E a conscientização desta verdade nos confere domínio. Isto não nos exalta como seres humanos, nem nos torna divinos. Isto varre de nós a natureza humana e revela a nossa divindade. Que beleza, a gente termina o capítulo 3 do Cristo hoje. Vamos comentar legalzinho aqui então. Sandra, eu gostaria que você desse uns 5 minutos antes. Eu gostaria de passar aquele parágrafo para você ler. Tá, mas tá tranquilo. Eu passo pelo seu WhatsApp, você lê daí. Não, mas já vai acabar aqui. E temos tempo sobrando ali. Não, o parágrafo que eu tinha separado, Uhum. entende? Para você não. Porque está no outro livro, não está aí. Para eles não saírem correndo antes, né? Entendi. Vamos lá aqui. O lar, o trabalho e o corpo são ideias nossas, sujeitas à nossa compreensão. Então, se o lar, o trabalho e o corpo são ideias nossas, sujeitas à nossa compreensão, se nós estamos tendo problemas ali, é melhor aprender a reinterpretar. Né? E a conscientização desta verdade nos confere o domínio de observar consciente de uma única presença. Isto não nos exalta como seres humanos, nem nos torna divinos. Isto varre de nós a natureza humana e revela a nossa divindade. Varrer de nós a natureza humana é varrer de nós todo sentido de sofrimento, dúvida, ansiedade, raiva. Porque existe isso na presença, no Espírito da presença, no Espírito Santo. Não existe nem bem nem mal nele. Então, na medida que o ser humano ele consegue limpar isso um pouco dele, ele pode continuar sentindo um pouco de bem e de mal e um pouco de raiva, mas na maior parte ele vai começar a ter um crescimento de uma percepção, de uma harmonia. Podemos medir nosso desenvolvimento espiritual observando, a gente vai medir o nosso desenvolvimento, observando se estamos ou não tentando melhorar uma condição física. Isso não significa abandonar a melhora de uma condição física, um condicionamento físico ou um cuidado com a saúde. Podemos medir nosso desenvolvimento espiritual observando se estamos ou não tentando melhorar uma condição física, vamos dizer, física de material, de bens materiais, de recursos, de um maior salário, do que quer que seja.
Se nós estivermos nos esforçando demais para melhorar aquilo ali, e o pior, né? A gente faz isso sem saber qual é a solução. A gente forçosamente, mentalmente, deseja uma solução para aquilo, mas não sabe para onde correr. Só tentando isso. Só tentando isso. Se eu estiver fazendo aquilo que está ao meu alcance, sofrendo menos por isso, me conscientizando da presença, alguma solução vai aparecer. E mesmo que a solução não apareça, vai começar a haver um descanso interno. E mudou a emoção, muda a realidade. Podemos medir nosso desenvolvimento espiritual observando se estando ou não tentando melhorar uma condição física. Eu vivo a condição física atual, seja ela qual for, ficando consciente de uma harmonia no presente, e não um esforço desesperado na tentativa de mudá-la. Temos de lembrar que a vida orgânica do homem, do animal ou da planta não é a vida. Temos de lembrar que a vida orgânica do homem, do animal ou da planta não é a vida. Porque o nosso conceito de vida orgânica faz pensar que a vida orgânica é a vida. E a vida é a vida do espírito, a única vida existente, onipresente. Temos de lembrar que a vida orgânica do homem, do animal ou da planta não é a vida. Deus e sim conceitos humanos e limitados da vida real. Eu vou dar uma ênfase melhor aqui, que perdeu o sentido. Temos de lembrar que a vida orgânica do homem, do animal ou da planta não é a vida. Não é a vida. Deus, vírgula, Deus. Não é a vida e também não é Deus. É isso que a vírgula quer dizer aqui. Né? E sim conceitos humanos, ou seja, a vida orgânica não é Deus. É isso que está dizendo aqui. E sim conceitos humanos e limitados da vida real. Assim, qualquer tentativa de curar, mudar ou corrigir o universo físico é uma evidência de que não temos desenvolvido o suficiente a consciência espiritual. Assim, a pessoa não percebeu que o corpo sem o espírito, que é a parte energética, ele vai podridão, segue as leis aqui. Assim, isso mesmo, Fernando. Assim, qualquer tentativa de curar, mudar ou corrigir o universo físico é uma evidência, enquanto nós estivermos tentando fazer isso, é uma evidência de que não temos desenvolvido o suficiente a consciência espiritual. A gente vai continuar tentando, mas tentando menos. E vivendo uma vida normal, tudo que tiver ao nosso alcance, sim. Porque senão vira pensamento mágico. Porque o que é desenvolver a consciência espiritual? É desenvolver a capacidade de permanecer. O sentir vai demorar mais. Permanecer, reconhecer e vivenciar como consciência a existência da perfeição. Deus é um espírito perfeito, portanto tudo é perfeito. Ah não, mas tudo não é perfeito. Espera aí um pouco. Não é sentimento que cria realidade? Então nós precisamos entrar em sintonia, em harmonia, em comunhão ou em ressonância com a perfeição da onipresença para que as coisas passem a ter perfeição na vida do indivíduo. E mais uma vez, isso é pura física. Física, gente, é só um nome e um termo. Que explicação da perfeição do espírito. Física é como se fosse um nome para essa alquimia da manifestação perfeita do espírito. Então a consciência revestida de algum nível de consciência, mas presa na dualidade, vai manifestar o quê? Dualidade. Aqui. A Cristo consciência reconhece que toda a vida é Deus. É aquilo que eu falei na aula lá de abrir os olhos e começar a ver Deus em tudo e em todos. A Cristo consciência reconhece que toda a vida é Deus, mas percebe que aquilo que nos aparece como visão ou som materiais não é a vida, mas mera ilusão ou um falso sentido da existência. A consciência espiritual distingue a vida que é real. Vamos ler de novo aqui. A Cristo consciência reconhece que toda a vida é Deus, ou seja, o desenvolvimento da Cristo consciência em nós vai aprendendo a reconhecer que toda vida ou toda manifestação, tudo que existe é teo existente,
É manifestação do Espírito, do invisível. Mas percebe que aquilo que nos aparece, ou seja, ela reconhece que toda a vida é Deus. E também percebe que aquilo que nos aparece como visão ou som materiais não é vida. Por exemplo, esse avião passando aqui agora. E a gente olhando pra gente aqui. Mas reconhece que aquilo que nos aparece como visão ou som material não é vida. Reconhecer que isso aqui é som ou visão material não é vida. Mas reconhecer que o som e a visão material é o Espírito é reconhecer a vida. É a vida se manifestando o tempo todo. O que é esse som de ser? Helicóptero ou avião que passou aí? Helicóptero. Esse som dessas pás da hélice dele batendo no ar, criando esse impacto. É material? Ou é vida? É a vida de Deus, é uma manifestação. Por trás tem o quê? O vácuo quântico, né? Já que não podemos resolver um problema em seu próprio nível, mas percebe que aquilo que nos aparece como visão ou som materiais não é vida, mas mera ilusão, um falso sentido de existência. Enquanto nós estamos reconhecendo tudo que está diante do... Agora veio a explicação. Enquanto a gente está reconhecendo tudo que está diante dos nossos olhos como vida material, não é existência, mas mera ilusão, um falso sentido de existência. Ter visão material da vida é falso sentido de existência. A consciência espiritual distingue a vida que é real. O que nós estamos vendo aqui é ilusão. Um sonho. Não, todo mundo existente aqui dentro dessa sala é a própria realidade tornando-se manifesta. É vida real. É o conceito de bem e de mal, o conceito de vida material que não deixa e não permite a gente compreender que a única vida é Deus tornado manifesto o tempo todo, em todas as coisas. Já que não podemos resolver um problema em seu próprio nível, temos de subir além das aparências para trazer às claras a harmonia do ser. Tentar resolver um problema no nível do problema é descer o nível da consciência. É ir lá tentar resolver humanamente. É lutar, é se opor ao mal. Já que não podemos resolver um problema no seu próprio nível, temos de subir além das aparências para trazer às claras a harmonia do ser. A harmonia do ser é aquele ser harmônico, consciente da presença, tranquilo diante de qualquer circunstância. Ele vai resolver humanamente o que estiver ao alcance dele. E o que não tiver, ele vai aprender a observar. E no dia seguinte ele vai tentar resolver humanamente de novo o que estiver ao alcance dele. Só que vai parecer que ele está tentando resolver humanamente. Na verdade, ele está resolvendo tudo o tempo todo com consciência espiritual. Consciência da presença. O Jung faz uma colocação que diz assim, que a consciência que cria o problema é incapaz de resolver o problema criado. É preciso de uma outra consciência, por isso a psicanálise. É preciso de uma outra consciência que veja o problema de outro nível. A consciência que gerou o problema é incapaz de solucionar o problema. Ele está falando num nível mais humano, dentro da psicanálise, sim, certo? Sim. A consciência que gerou o problema, que trouxe o problema para o terapeuta, ela não é consciente para resolver aquele problema. Mas uma visão mais elaborada pode ajudar ela a elaborar aquele problema. Aqui, ó. Já que não podemos resolver um problema em seu próprio nível, temos de subir além das aparências para trazer a harmonia, trazer às claras a harmonia do ser. O que é ser? Deus é e eu sou. Então, na medida em que eu sou a harmonia e um com o Pai, nós estamos trazendo às claras a harmonia do próprio ser. Por isso que é mais importante ser do que ter. Quem é, tem. Aquilo que recai sobre os 5 sentidos não é a realidade das coisas. Assim, não podemos julgá-las neste nível. Ou seja, tudo que recai sobre os 5 sentidos deve ser avaliado de outro nível. Não podemos julgar nesse nível. E qual que é o julgamento que nós vamos ter? Porque a palavra, mas você falou que não é para julgar, né? A justiça acima dos escribas e fariseus é a justiça divina. Então, este julgamento julga tudo como harmônico, belo e onipresença. Então não é exatamente um julgamento, é mais um reconhecimento da verdade.
Então nós estamos julgando no outro nível. A justiça, a tal da justiça, a mão que pesa, né? A justiça de Deus é uma justiça acima dos escribas e fariseus. Porque escribas e fariseus é olho por olho, dente por dente, Deus que castiga. E a justiça de Deus? A justiça de Deus é que há uma só vida, um só amor, uma só harmonia e um só poder. Por isso que é uma justiça acima dos escribas e fariseus. Ou seja, exatamente, está acima do bem e do mal. Reconheça o bem e o mal e não peques mais. Pecar é acreditar de novo no bem e no mal. E se a gente acreditar de novo no bem e no mal, cometeu o pecado de novo, não tem importância. Perdoa 70 vezes 7 a si mesmo. Até esse trabalho abrir a visão espiritual da pessoa. Deixando de lado as aparências, damos as costas ao quadro que se apresenta aos nossos sentidos e começamos a ter consciência da realidade, daquilo que é eterno. E o que é eterno? O Espírito vivo de Deus, o Deus vivo, a harmonia. Portanto, totalmente possível de comungar com Ele, entrar em contato. Isso é a data limite. Bendita data limite. Bendita mesmo, bendita. Pois é. Capítulo 4, na próxima aula. Cadê o negócio? Você falou do Elifas Levi, né? Tem uma passagem que ele era monge, né? Monge. Vamos lá, um trechinho para finalizar a aula. A Samira, pela intuição dela aí, ela falou: Sandro, fala sobre um trecho aqui. Então a gente está trazendo para o fechamento da aula um trechinho do Joel aqui, ó. Muito poucas pessoas conseguiram elevar-se acima dos dois mundos, porque ninguém pode fazer isso a menos que tenha uma revelação dentro de si. Ou seja, para se elevar acima dos dois mundos, ou acima do bem e do mal, para sair da dualidade, para ficar mais claro, a pessoa tem que ter uma revelação dentro dela, senão é impossível ela sair disso. Então, enquanto ela não tem essa revelação dentro dela, ela segue este caminho da prática até que isso vá se revelando paulatina e gradualmente, ó. Muito poucas pessoas conseguiram elevar-se acima de dois mundos, porque ninguém pode fazer isso, ninguém, a menos que tenha uma revelação dentro de si. Moisés provou o não poder do faraó. Elias provou o não poder de seus perseguidores, porque ele escapava que nem um gato, né? E Elias também provou o não poder da falta e limitação, que o Elias é o da história lá da botija de azeite da viúva e do negócio da farinha. Ela nunca mais faltou farinha nem azeite para a criatura, né? E nem da morte, porque ele foi arrebatado aos céus. Né? Jesus provou o não poder do pecado, da doença e da morte. Mas a realização desses santos, videntes e profetas e os professores não nos libertam. Por que ele está dizendo isso? Porque o que vai nos libertar é a revelação dentro de nós. Aí a gente pergunta, mas essa revelação vai vir da onde? Aí está aqui, ó. A grande verdade é que podemos nos tornar a grande verdade. É que podemos nos tornar livres somente pela palavra de Deus. Que eu permaneça na palavra, deixe a palavra permanecer em você. Então é um processo a ser seguido. Uma compreensão, uma sabedoria espiritual a ser estabelecida. Há uma saída. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, saiu da boca do Senhor Jesus Cristo. Agora o que? É anedota? Ilusão? Historinha do carochinha? Não, simplesmente nós não entendemos como seguir esta lição. A grande verdade é que podemos nos tornar livres somente pela palavra de Deus. Para mim, aqui é o Joel dizendo, para mim a palavra de Deus é a verdade revelada dentro e que vem aos meus lábios, porque ele estava com isso o tempo todo, gente. Com isso o tempo todo. Só vai entender que Joel era isso, com isso o tempo todo, quem dá uma passeada nas obras dele, ele dedicado, vai falar, meu Deus, quem era esse homem?
que não conhecia nada disso antes dos 38 anos de idade, certo? Para mim, a palavra de Deus é a verdade revelada dentro e que vem aos meus lábios. Porque antes disso ele fez o quê? Ele aprendeu a permanecer na palavra de Deus. Mas para você ou para vocês, é apenas estabelecer um caminho pelo qual você pode ser livre. Não pode garantir a sua liberdade. Você pode experimentar a saúde temporária e a liberdade temporária, mas isso não é a liberdade real. A liberdade pode vir somente de Deus e pode ocorrer apenas como uma atividade dentro de sua própria consciência. A liberdade pode vir somente de Deus. Então, a palavra de Deus é Deus. Como eu disse no começo da aula, a palavra de Deus é o meio da palavra, do amor da onipresença se manifestar como palavra através da consciência de um praticante ou de um ser unificado. Não é porque alguém inventou e pôs lá na Bíblia. Tá bom? Bom, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado.